Hoje eu vou falar sobre os sonhos, né? Porque há os sonhos comuns e os sonhos espirituais, mas a gente tem que saber discernir para poder fazer as coisas certas, né? E eu vou falar sobre os sonhos como dons espirituais e o sonho como um estudo, o onirismo, né? Então vamos ao assunto. Sonhar é uma comunicação com o nosso inconsciente e também com o nosso consciente, né? Pode ser, primeiro, um estado anormal de consciência caracterizado por sensação de irrealidade, pode ser causado por substâncias tóxicas, drogas anestésicas, intoxicação, febre, qualquer doença, né, que possa nos confundir. Segundo, também uma doença mental composta de visões e cenas, né, um cansaço um cansaço mental. Terceiro, um sonho normal que gravam as cenas vividas e ouvidas e que ficam guardadas no nosso subconsciente e voltam em nossos sonhos, né? Quarto, os sonhos espirituais, que são os dons dados por Deus, né? Na sã consciência que são cumpridos posteriormente. Agora, onirismo, o que é onirismo? Onirismo é o adjetivo que faz referência aos sonhos, que pode estar relacionado com a essência dos sonhos, próprio dos pensamentos, né, e ideias que aparecem durante o sono, né? Os sonhos têm poder quando são espirituais e revelam com exatidão o que vai acontecer. A capacidade de sonhar é uma preciosidade e é um dos bens mais valiosos que temos. Os dons presenteados por Deus, né, ultrapassam as 4 medidas. Ela já entra na 5ª medida. E a 5ª medida é a revelação que esses que ganharam os dons conhecem. Esse é só para os que Deus presenteia e só Ele sabe por quê. Só Ele sabe como Ele distribui os dons e quem os merece. Deus nos deu o dom, dá para qualquer pessoa, se qualquer pessoa se buscarem, né? E assim que merece, recebe. Ele distribui da maneira que ele acha graça, né? Deus deu os sonhos espirituais para a edificação da igreja. Esses dons são capacidades especiais que cada pessoa recebe através da revelação do Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo, Deus é o mesmo, independente de placa de igreja. Que placa? É só um estabelecimento ali para que as pessoas reúnam uma casa, né? Onde as pessoas reúnem, né? E a igreja mesmo, somos nós que somos o templo e a morada do Espírito Santo, quando se busca o Espírito Santo e o deixa trabalhar. Ele trabalha num ambiente limpo. Então a gente tem que limpar o nosso coração, nossa mente, nosso corpo, para que ele opere, não é mesmo? E esses dons são enviados pelo Espírito Santo, né? Que Deus envia o Espírito Santo sobre as pessoas que ele acha merecedor, né? Em 1 Coríntios 12, né? Capítulo 12, versículos de 7 a 11, cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Então, os dons são para ajudar ao próximo, né? Para a edificação da igreja, das pessoas. E é pelo Espírito. A um é dada a palavra da sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, ou da fé,
ou dons de curar, de maravilhas, né? Que são os milagres, né? Profecia, discernimento de espírito, a variedade de línguas, a interpretação dessas línguas, e ele distribui como ele quer. Lá em Efésios capítulo 4, versículo de 11 a 13, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, a fim de preparar os homens para o ministério e atingir a plenitude de Cristo. O evangelho é sério. E quem brinca com ele, o problema é dele, porque vai ser pesado. Deus não aceita mentira. Deus escolhe os sinceros de coração e não aceita fraudulentos e nem corruptos. Os mentirosos não ganharão o reino. Mas adverte que no período que antecede a volta dele, Deus, ele fala que haverá muitos falsos que confundirão o povo para que eles percam a salvação. Eles querem confundir para as pessoas se perderem a fé e assim perdem a salvação da alma, né? O adversário tem trabalhado ferozmente porque está próximo à volta de Jesus. E Deus adverte que no período que antecede a volta deles, muitos falsos, né, vão estar ocupando o lugar de servo, se fazendo passar por eles, né, para confundir o povo. Mas que também, em contrapartida, há pessoas que são usadas para mentir contra o povo de Deus. Eles caluniam, eles montam, né, coisas para desmoralizar o servo. Então, assim, a gente tem que estar pedindo a Deus o dom do discernimento, né? Porque muitos serão difamados justamente por causa do evangelho que os do adversário estão trabalhando aí para dispersar o povo reunido e sincero, né? Todos os dons são importantes, mas nessa última hora é preciso buscar o discernimento do Espírito para saber se o que fala está vindo por parte de Deus ou por parte do adversário. O discernimento espiritual é a habilidade conferida por Deus ao cristão regenerado para atingir o real, o aparente, a verdade, distinguir a verdade da mentira, fazer essa separação, né? É um dom que, através do Espírito Santo, tem a revelação com a palavra de Deus, tem relação com a palavra de Deus e é uma revelação, né? Porque Deus proporciona a direção segura àqueles que o buscam, né? Ele direciona, ele revela. É o dom de discernir espírito. Na verdade, esse dom é a capacidade de se obter a fonte de onde se obtém os pensamentos, os atos e palavras numa comunidade, né, num grupo de pessoas. Isto é, se procedem de Deus o que você está ouvindo, ou o que está acontecendo, né? Se procede de Deus ou não. Devemos fugir da mentira para não servir o pai da mentira, né? Devemos fugir daqueles que o mal se aninha na mente deles e no coração deles também. Então a gente tem que fugir da mentira, porque a mentira é do pai da mentira, é do adversário. Deus é o pai da verdade. A gente deve ser verdadeiro em tudo. A gente não pode compactuar com nada que não seja verdade, né? Com Deus é muito melhor a gente ficar. O cristão, ele é perseguido, ele é perseguido. Mas nós ganharemos o maior presente se continuarmos com Deus. Nós ganharemos um presente logo ali mais adiante. Porque Deus é Deus e é fiel nas suas promessas. E assim está escrito na palavra de Deus. Leia a Bíblia
e você vai saber, a Bíblia é um mapa para chegarmos lá, né? No reino prometido. Amém? Então, gente, curta aí, compartilha, se inscreva no canal e nós vamos continuar falando tudo que provém de Deus. Amém?